Montanhas e uma terra desolada são poucas palavras que constituem Shadow of the Colossus. O jogo não precisa lhe explicar nada, pois o único elemento dado em questão destaque é uma garota adormecida e inconsciente, onde o que aparenta ser o protagonista coloca sobre uma perspectiva inicial de relevância, prioridade e preocupação. Ainda assim, sem muitas explicações profundas sobre o real contexto do segmento dessas cenas, o jogo já lhe coloca sobre uma posição de busca por algo, talvez um significado sobre o porquê e o que está nos movendo a cada minuto a derrotar as designadas bestas de pedra. Onde, aliás, que em nenhum momento a obra lhe força a entender o que é este mundo, pessoas, culturas e motivações internas do personagem. É como se você estivesse na pele dele, passando simplesmente um pedaço de sua vida, onde o jogo, por sua parte, atua como uma base para lhe prover tal experiência. ゲームを作り始める時っていうのは、まず自分がやりたいゲームを作りたいと思うので、必然的にそうなってしまったと思います。あとはそのゲームをやらない人にやってほしいというのがあるので、なのでできるだけシンプル。 Os jogos de Fumito Ueda são interessantes demais, eu diria, a ponto dele criar um universo para si próprio, assim apenas provendo momentos a quem o acompanha de o que acontece nesse universo. Ele se encontra no futuro, presente, passado, eu não sei. Só sei que já passou por muita coisa e que essas coisas, no final, não precisam ser justificadas, pois o que elas precisam fazer para te confortar já é o suficiente, que é lhe entregar aquilo que muitos não valorizam, que são as experiências pessoais. Vamos fugir um pouco de Shadow of the Colossus para apresentar uma obra cujo compartilha a mesma ideia. Estou me referindo a Minecraft. Minecraft apresenta dentre um meio simples de compreensão. Você, novamente, não precisa se esforçar para entender o que está acontecendo na cena, pois é um mundo de blocos, e por mais que você fique parado sem experimentar o que aquele mundo lhe preparou, isso não quer dizer que toda a sua volta também tem que ficar parado, tornando cada momento um momento único. As experiências que você tem dentro dos jogos de Fumito são variadas, mas que possuem um mesmo rumo, o sentimento pessoal sobre cada uma dessas experiências. E esses sentimentos em que o jogo constrói em cada jogador não levam ele a serem considerados únicos, mas sim a serem considerados uma obra de arte. A arte, por sua vez, pode ser definida de diversas formas, como uma manifestação pessoal, uma pintura ou simplesmente uma música, independentemente de qual seja sua definição. Admita que você sente algo sempre que entra em contato com aquilo, e com os jogos não é diferente. Shadow of the Colossus faz com que tudo em nossa volta faça sentido e ao mesmo tempo não. Como assim? Todos os elementos do jogo são importantes porque são simples, e Fumito Ueda sabe que todos os elementos cujo não tem resposta causa consequentemente em um jogo pela busca dessa resposta frente ao interlocutor, que no caso seria o jogador. Isso não tem como fazer menos sentido, pois a todo momento Shadow of the Colossus cria em você esse sentimento de que algo não está certo, de que cada ação, cada atitude que tomamos precisa ser respondida para que possamos nos sentir bem consigo mesmo. Mas novamente, como assim? Existem jogos em que temos a resposta para tudo por serem muito definidos naquilo que desejam passar, nos provendo uma experiência em que todos vão sentir de forma garantida os mesmos sentimentos do começo ao fim. Assim, diferentemente em Shadow, o jogador não tendo resposta e nenhuma base consolidada para justificar os seus atos, só o deixa mais aflito e desconfortável sobre o que está vendo e fazendo, onde no oposto, opta por não fazerem na maioria dos casos, pois aquelas ações em grande parte não têm volta e não vão poder ser justificadas no futuro. Mas quem disse que Fumito iria permitir isso em Shadow? Os jogos de Fumito Ueda são divididos de maneira com que cada protagonista, cena, estilo de luta seja único. Mas qual seria o detalhe cujo ele nunca deixa de adicionar dentre suas obras? Sim, a relação individual do jogador com o companheiro do protagonista. Para não lhe confundir mais, vamos abrir um espaço para The Last Guardian. The Last Guardian apresenta a mesma pegada de Shadow, onde é constituído da mesma forma por um garoto, montanhas, uma terra desolada, porém novamente se notar, com um trico, ou melhor dizendo, um companheiro. O companheirismo nos jogos de Fumito sempre foi presente,
pois sempre foi seu principal meio de fazer com que os jogadores se sintam mais ainda inseguros sobre o que vai estar vindo a seguir, por além de tudo, ter de se preocupar com um aliado que não sai de perto de você. E em The Last Guardian, essa questão é abordada de maneira ponderada, sendo Trico um aliado que não deixa de prover essa insegurança sobre seus descuidos, assim nos permitindo se preocupar com ele quando há ausência ou quando nos sentimos incapazes de passar por um ato sozinho e necessitarmos de sua ajuda. Em Shadow of the Colossus, essa insegurança é em grande parte também culpa do companheiro agro, pois propositalmente não obedecer bem aos comandos do jogo, como ser mal educado e menos preciso, faz com que balance dois elementos importantes: o equilíbrio dentro do jogador sobre o personagem e o equilíbrio dentre os meios estruturais do mundo, assim transformando todos os elementos presentes importantes a todo momento. Oh, hey. Seen anyone come by here? Tall, lanky, filled with big, stupid ideas about pirate treasure? O personagem é o principal agente do conflito que gosto de chamar de quebra de imersão, Bad luck, huh? pois em grande parte do tempo, ele em situações menos ruins dessa quebra, apenas dialoga indiretamente, tratando de falar sua situação atual ou alertar o interlocutor sem que ele quebre a quarta parede. Já em casos extremos, esses mesmos protagonistas quebram de verdade a jogatina quando dizem literalmente o que deve ser feito ou se justificam para mostrar a quem está jogando o que fazer. Sendo com Vander, de Shadow, diferente. Ele não diz nada a todo momento, pois nessa parte, o jogo tem por obrigação como obra tratar Vander como uma pessoa real, onde sabe que não está reagindo por causa de comandos, mas sim porque ele está lá, vivo. Embora existam jogos hoje em dia em que apresentem uma premissa muito assertiva, ou seja, bem determinada sobre o que é e o que o jogador vai vislumbrar durante o gameplay, são poucos como Shadow of the Colossus, The Last Guardian, que realmente colocam um jogador nessa posição de busca por um sentido sobre o que está vendo. Você não prover essa visão sobre o que vai acontecer permite que em tudo em sua volta seja justificado de maneira com que o jogador quiser. É engraçado pensar como em todo momento estamos procurando uma resposta para tudo na vida. Às vezes, não ter a resposta é a melhor resposta, e a arte entra nesse quesito. Essa busca incontestável sobre algo que não possui e nunca irá possuir um significado de fato. E jogos como o de Fumito Ueda é esse meio termo, garantindo um fim excepcionalmente interessante, porém inexplicável. E o jogador, em sua parte, não precisa se esforçar para entender, diferentemente de outros jogos, o porquê desse mundo é tão destruído e devastado pela frente, pois esses jogos só colocam você dentro da proposta que é a valorização de um único personagem que nos move a terminar a campanha. E esse exato sentimento de vazio faz com que você não só chegue até o final, mas que deslumbre uma experiência única sobre como um jogo atua como uma real obra de arte.